Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma manhã com Deus, dia 15 de agosto de 2025, sexta-feira, chegamos aí para mais um fim de semana, para a glória de Deus, vencemos uma semana pela misericórdia de Papai. Quem vos fala é a tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. Estamos aí para mais um dia de manhã com Deus, né? Como eu disse na palavra de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Nós vamos ler até onde o Senhor ortogar e vamos falar sobre esta palavra, amém? Ontem foi sobre as bênçãos, né? Foi sobre Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Aleluias, falou sobre a obediência e Deus colocou no meu coração para continuar falando da desobediência. Aleluias, mas antes eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, pela rica oportunidade ao Senhor de estar aqui mais um dia, pela tua misericórdia, não que eu mereça, não que nós merecemos, mas é pela misericórdia do Senhor que se renovou sobre a minha vida e sobre a tua vida, que está aí do outro lado, ouvindo o Manhã com Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Gratidão ao Senhor pela vida de cada um de vocês, de A a Z, para eu não deixar ninguém de fora. Que Jesus vos abençoe poderosamente. Muito obrigado vocês que estão comigo aí de segunda a sexta-feira, como hoje já teve a Bíblia narrada na linguagem de hoje às 6 horas e agora às 7 horas da manhã, mais um Manhã com Deus, e hoje à noite às 18 horas, se Papai permitir, nós estaremos de volta com a oração dos Salmos 91, a oração da noite, o clamor forte para a glória de Deus. E enquanto isso, nós vivemos na dependência de Deus, nós vivemos na dependência de Papai, aleluias. E quando nós estamos na dependência de Papai, nós dissemos que se for da vontade dele, nós estaremos aqui, aleluias. Mas se não for, também não estaremos, porque nós vivemos, né, crucificados com Cristo. Então, quando nós vivemos em Cristo, nós já não vivemos mais a nossa vida, mas é Cristo que vive em nós, é Ele que manda em nós, e nós estamos aí para cumprir o ID dele até o dia que Ele permitir. Aleluia, se Ele permitir, volto na segunda-feira com os mesmos horários, mas é tudo na vontade de Papai, amém? E nesta manhã eu quero começar orando, eu quero orar pela minha vida, pela tua vida, antes de ministrar a palavra do Senhor. O Senhor venha falar o nosso coração. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para colocar ninguém para obedecer, para desobedecer. Não é isso, não é. Eu não estou aqui para bater em ninguém, até porque se eu estou na terra e esta palavra que estou ministrando está falando de desobediência, ela serve para mim também. Aleluias, bate em mim primeiro, né? Bate no pregador para depois ir em vocês. Então, nós temos que tentar nos alinhar no que Deus quer para a nossa vida, para que nós possamos fazer em conformidade à vontade de Papai. Porque quando nós estamos aqui, nós já não fazemos mais parte da nossa vontade. Mas nós, quando conhecemos a Cristo, nós temos que estar na conformidade do Senhor. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, né, por gratidão e para que venha falar conosco, o nosso coração, através desta palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, juntamente com a tua igreja na terra, hoje, meu Pai, 15 de agosto de 2025, sexta-feira, último dia, meu Pai amado, da semana, Senhor amado, Deus querido, a qual o canal, Senhor, tenha levado palavra. Se for da vontade do Senhor, voltarei na segunda, mas se não for também, meu Pai, até aqui o Senhor me sustentou, me ajudou, o Senhor nos ajudou, e pela tua misericórdia nós estamos de pé nesta manhã, Senhor, manhã com Deus. Eu, Senhor, juntamente com a tua igreja do outro lado que ouvirá essa palavra, Senhor, estamos atentos à tua voz, estamos aqui, meu Pai, porque somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Senhor, nós não estamos aqui somente para ganhar algo da parte do Senhor, mas também para aprender a obedecer
obedecer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando nós aprendemos sobre a obediência, meu Pai, nós não queremos desobedecer, porque, meu Pai, sem obedecer não tem como nem nós entrarmos na terra prometida. E a terra prometida que hoje nos espera, aleluias, é o céu, para onde, meu Pai, nós vamos voltar, porque a nossa casa celestial para a vida eterna. Aqui somos passageiros, somos peregrinos, Senhor, fazendo a tua vontade, tentando fazer e cumprir o teu ID de Cristo. Então, Senhor, nesta manhã eu te peço pela minha vida, pela vida da tua igreja que está do outro lado da tela, ouvindo neste momento, Senhor, esta oração, e ouvirá também a palavra do Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre a nossa vida, e que tudo que for falado aqui direcionado do Espírito Santo do Senhor venha guardar na tábua do nosso coração, e que nós venhamos executar tudo aquilo que o Senhor quer para mim e para a tua igreja nesta terra, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, tem o título assim: castigo por desobediência. Será porém que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Meu Deus, que palavra forte. Mas vamos lá. Ontem foi falado sobre a obediência que nós temos que ter. Aquele que é obediente, aquele que entende o chamado de Deus, aquele que não rebela contra as coisas do Senhor, aquele que fala: não, eis-me aqui, Senhor, tu serás bendito ao entrar, tu serás bendito ao sair, e tudo que você colocar as tuas mãos frutificará, aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor vai estar contigo, aleluias. Mas também tem o castigo da desobediência. Mas podemos ver aí um ato de obediência, aleluias, na palavra do Senhor, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O Senhor ali já estava falando com Abraão, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele sabe quando é que nós vamos obedecer o que Ele manda que nós venhamos fazer, aleluias, louvado seja Deus. E nesta manhã o Senhor manda dizer para mim e para você que você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor, e eu quero te dizer que o escolhido, ele não tem escolha. Quando o Senhor te mandar ir para algum lugar, você seja obediente e vai. Quando o Senhor te mandar fazer algo, você seja obediente e faz, porque os olhos do Senhor estão te contemplando. E como é que nós queremos as bênçãos se nós não queremos obedecer aquele que diz pra gente fazer tal coisa? E tudo que o Senhor nos pede para fazer tem um propósito, aleluias. O Senhor não faz nada sem que o propósito dele venha se cumprir na nossa vida, mas tudo é para que o nome de papai seja glorificado nesta terra, seja exaltado nesta terra. Tudo, toda honra e toda glória é dada ao nosso Criador eterno, todo-poderoso. E se nós desobedecermos, maldições virão. Mas eu quero voltar aqui falando de Abraão. Abraão foi chamado para obedecer a Deus, tanto que até nos dias de hoje Abraão é considerado amigo de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Quer mais obediência do que um homem que deu teu filho como sacrifício? O Senhor o provou. Mas você acha que Deus realmente ia tirar o filho da promessa que o Senhor mesmo tinha dado? Porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias, Deus tinha prometido um filho a Abraão, mas o Senhor estava querendo ver a obediência dele. E quando o Senhor falou com Abraão: pega teu filho Isaque e leva para o monte, porque ali eu vou sacrificar. Imagina naquele momento o coração de pai, que
Abraão tinha um amor que ele tinha sobre a vida de Isaac. E ele vai subindo, mas pela obediência ele foi. E na obediência ele foi aprovado. E eu quero te dizer que a obediência de Deus sobre a nossa vida nos leva à aprovação de Deus. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão não sabia. Deus só chama ele. Chama ele e diz: sai daí, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando ele disse isso, os descendentes, dele iria se tornar uma grande nação. O Senhor já estava fazendo uma aliança com Abraão ali. Seus descendentes serão numerosos, serão grandes. Abraão não tinha filho nenhum ainda, mas a obediência de Abraão foi tremenda. O que Abraão fez? Ele saiu da sua terra e foi para a terra que o Senhor mostrou. A Bíblia diz que Abraão ele tinha 75 anos quando ele partiu de Harã. Aleluias, quando ele partiu da tua terra, porque Abraão, ele não nasceu na terra de Canaã. Abraão, ele foi enxertado por Deus lá em Canaã. Eu quero te dizer que essa palavra está falando comigo também. A minha terra natal não é São Paulo, a minha terra natal é Sete Lagoas, Minas Gerais. Mas um dia o Senhor me fez uma promessa. O Senhor falou para mim como falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. E eu estou aqui obedecendo. Mas para que isso acontecesse, foi preciso vários processos de dor. Aleluias, por quê? Porque quando nós desobedecemos o chamado de Deus para nossa vida, aleluias, vem sempre maldição. Ah, mas Deus é ruim? Não. Deus, ele corrige o filho que ele ama. E se o Senhor tem um propósito para minha vida, se o Senhor tem um propósito para tua vida, ei, cuidado, porque o ai de Deus dói. Eu demorei a entender que o Senhor queria que eu saísse, porque eu não queria sair da onde eu estava. Não que lá seja ruim, não, mas é porque o Senhor tem um chamado para mim aqui, e o Senhor tem um chamado para você. E nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: é melhor obedecer do que sacrificar, porque quando nós estamos na obediência, quando nós entendemos a obediência de Deus sobre a nossa vida, tudo vai fluindo. E quando você entende o processo, fica mais fácil até de digerir e do Senhor trabalhar. Mas enquanto o nosso coração estiver endurecido para as coisas do Senhor, para obedecer, maldições virão sobre a nossa vida. Porque Ele é ruim? Não, é porque Ele quer poupar a minha vida e quer poupar a tua vida e quer te ensinar que o filho tem que obedecer à voz do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não poderia ficar naquela terra. Abraão não poderia, porque a tua família, ela não servia o Deus Todo-Poderoso. Não que na minha família não serve. Não é isso. Eu estou falando aqui de Abraão. Tera, o teu pai morreu. Morreu ainda na terra de Harã. Aleluias, com a idade de 205 anos. E ali o Senhor chamou o patriarca, o pai da fé, para uma grande obra em outra terra. Mas o Senhor ordenou ele que saísse dali. Ele queria um comunicado diferente com ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão saiu de Harã e chegou até a terra de Canaã. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você nesta manhã serve para mim e para você. O Senhor, quando Ele tem um chamado para nossa vida, o escolhido não tem escolha, e nós temos que obedecer. Abraão foi obediente.
ele saiu da tua terra, da tua parentela, foi morar numa terra estranha. Ele foi enxertado por Deus, e ali o Senhor fez grandes coisas na vida de Abraão pela tua obediência. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A obediência nos leva, aleluias, ao que nós precisamos nessa terra. A obediência, ela nos leva ao topo que papai quer colocar eu e você. Topo do sucesso, Paula Ferreira? Não, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Mas quando nós atingimos a obediência, o patamar da obediência a Deus, Ele diz: você está aprovado, você está aprovada, e a maldição ela cai por terra. Ainda que o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Aleluia. E aqui diz, no versículo 16 de Deuteronômio 28: maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e rebanho das tuas ovelhas. Fui até o 18. Se você for olhar, como eu disse, do 15 vai até o 68, maldição. Quando não obedecemos o que é a vontade do Senhor, quando nós não obedecemos a voz do Senhor, nós somos malditos. Ah, Deus maravilhoso. Quando nós não obedecemos a voz de papai, nada vai para frente. Somos malditos ao entrar, ao sair em qualquer lugar. O fruto do nosso ventre também fica sendo maldito quando nós estamos em desobediência. Ah, Deus maravilhoso. O Senhor, Ele não tem prazer naquele que não obedece os teus mandamentos. E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que nós vamos obedecer um ser que nós não vemos, se nós não buscarmos quem é Deus? Mas não é para entender Deus. Como diz aquela música, ninguém explica Deus. Mas benditos somos nós que não vimos a Deus, mas sentimos Ele, temos Ele dentro de nós. Aleluias, e fazemos conforme é a vontade dEle. Porque quando nós estamos com Cristo, quando o Senhor Jesus viu eu e você lá no mundo, no lamaçal do pecado, caído, perdido, desanimado, já para morrer, e o inimigo fazendo o que queria, Ele te pegou com todo cuidado, te limpou, te lavou, te purificou, te colocou como pérola dEle, na presença dEle. Para fazer o quê? Para obedecer à vontade dEle. A partir do momento que você estava sendo escravo lá no Egito e o Senhor te tirou e te levou para os braços dEle, você passa a ser não somente uma criatura, mas um filho por adoção do Senhor. E Ele tem zelo, Ele tem tanto zelo, tanto cuidado, tanto amor, que Ele quer que eu e você faça a vontade dEle, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nos espera. Então, quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós somos malditos. Bendito é aquele que obedece, maldito é aquele que não obedece, ou seja, desobedece às ordens do Pai. Tem um mandamento com promessa: honrar teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Isso é um símbolo de como nós temos que obedecer àquele que nós não vemos. Se nós não obedecemos a quem nós estamos vendo, se nós não honramos aquele que deu a vida por nós na terra, como nós vamos obedecer àquele que deu a vida por nós e nos entrelaçou no ventre da tua mãe, aleluias, da nossa mãe, aquele que te formou, sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe o seu deitar, sabe o teu caminhar, o teu levantar, sabe muito bem o que você necessita. Como é que nós vamos obedecer? Então é um mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Aleluias. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que deixar tudo e seguir primeiramente a
papai, não deixando de honrar o pai e a mãe terrena, mas nós já temos que ter obediência, porque aquele que está crucificado com Cristo já não pode mais viver o seu eu. Quem tem que viver dentro de mim, de você, é Cristo. Aleluias! Para que nós não venhamos ser malditos nesta terra. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero que você, com o tempo, você vai meditando no resto de Deuteronômio, depois do 28, do 15 para lá. Porque se eu for citar, vai dar muito grande esse vídeo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que nós venhamos ter cuidado em guardar todas as palavras deste livro, desta palavra. Que nós venhamos temer a Deus. Esse nome que é glorioso, esse nome que é temível. Aleluias, louvado seja Deus. Para que não venha praga sobre a nossa vida, para que nós venhamos ser bendito dele. Porque muitas maldições podem vir sobre a nossa vida se nós desalinharmos da vontade de papai. Que nesta manhã você saia desse vídeo, que você tenha um final de semana entendendo o que Deus quer para você. Se você ainda não entendeu o que o Senhor te chamou para fazer, aonde o Senhor te mandou ir e você está tentando desobedecer, nesta manhã o Senhor manda dizer para mim e para você: ei, começa a quietar o teu coração, começa a ficar em silêncio, porque eu quero falar contigo, e o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Ai, papai, vai doer, mas eu vou cicatrizar, porque é ali que a minha obra vai começar. Aleluia, eu quero te dizer, quando você é enxertado em uma terra estranha, de repente você não vai permanecer nela, mas o Senhor até te tira do teu lugar de aconchego para dizer para você: ei, eu quero algo novo contigo. E se você continuar nesse aconchego, você não vai entender a minha obra. E se você continuar desobedecendo, vai vir maldições em cima de maldições. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu passei praticamente no vale da sombra da morte, porque quando o Senhor disse para mim sair da minha terra e da minha parentela, meu filho do meio tinha apenas 3 anos de idade, e eu desobedecendo, porque ali estava quietinho, estava muito bom. Passei praticamente no vale da sombra da morte durante 16 para 17 anos para obedecer. Então eu estou dizendo algo que eu senti na pele. Porque quando o Senhor nos chama para fazer algo, nós não temos que olhar para ninguém. Nós não temos que olhar para a direita nem para a esquerda. Nós temos que obedecer àquele que disse que vai fazer. Aleluias. Qual é o teu Isaac? Qual é o teu Isaac que não está deixando você obedecer o Senhor nesta manhã? Fica a pergunta para você colocar na balança. E neste final de semana, você começar a buscar de Deus a obediência, porque a desobediência te torna maldito, a obediência te torna bendito, mas a desobediência te torna maldito aonde você for. É palavra difícil de falar? É, mas está na Bíblia, está na Santa Escritura, está na palavra. É o Senhor quem está dizendo. Que nós possamos nesta manhã tomar um choque de realidade e sabermos que o escolhido não tem escolha. Você não tem escolha na tua vida. E que nós possamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe. Por onde você pisar a planta dos teus pés, que você seja bendito. Que eu e você seja bendito neste final de semana. Porque nós vamos obedecer. Porque obedecer é melhor do que ter sacrifício. Aleluias. Toma posse. Porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. E nesta manhã o Senhor está nos chamando. Sejamos benditos do Senhor, para um dia entrar na terra prometida, que é a grande celestial que nos espera. Amém? Segunda, eu volto, se for da permissão de papai, com mais uma palavra. Deus tem algo da parte dele para mim e para você. Às 6, a Bíblia narrada na linguagem de hoje. Às 7 horas, a palavra. E às 18 horas,
a oração da noite. Tudo na segunda-feira, se papai assim permitir, pela tua misericórdia. Nós nos encontraremos. Amém? Deus abençoe. Beijo grande, um abraço carinhoso. Um ótimo e abençoado final de semana, um sábado, domingo maravilhoso na presença de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e fiquem todos com Deus. Obediência, obediência.